Opa, começar uma aula de combinatória. Começando primeiramente por permutação simples, né? Aqui eu vou considerar que tu já sabe aquelas regrinhas básicas de princípio da multiplicação e da adição, que tipo, se eu tenho dois elementos aqui, nesses elementos eu tenho, sei lá, 4 opções, 6 opções. O máximo de possibilidades possíveis vai ser 24, que é a multiplicação. Princípio da multiplicativa, né? Pensando nisso, vamos lá, permutação simples. Dados N objetos distintos, de quantos modos é possível ordená-los? Aqui a gente tem esses 3 objetos, 1, 2 e 3. De quantas maneiras eu consigo ordenar? Tenho 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. 6 no total. Daí, você percebe que tem um padrão, né? Que, por exemplo, se eu fixar esse cara aqui, tem como eu permutar só esses dois. Ou seja, 2 vezes, né? 1 e 2. Então, como tem a opção de fixar 3 vezes, então 3 vezes 2, 6. A forma mais direta para colocar isso para n fatores é simplesmente n fatorial, que é n menos 1, n menos 2, até o 2 vezes 1, né? Então, nesse caso, seria 3 vezes 2 vezes 1, porque são 3 fatores. Beleza. Um exemplo, né? Quantos anagramas da palavra prático? Anagrama seria meio que ordenar essas letras de outras formas, formar palavras que fazem sentido ou não. Então, por exemplo, quantos anagramas tem? A gente tem as letras P, R, A, T, I, C e O. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, e a gente tem que ordenar elas. Então, simplesmente 7 fatorial. Se eu tenho 7 elementos, tem que prestar atenção que é distintos. Certo? Se não fosse, ia ser outra maneira. Então, quando a gente tem elementos distintos, simplesmente faz esse número de elementos em fatorial. O próximo exemplo. Quantos são anagramas da palavra prática que começam e terminam por consoante? Bem, aqui ele aplicou uma condição, que começa e termina com consoante. Prático tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ele literalmente isolou essas duas, falando que a primeira e a última é consoante, a gente vê que prático tem 1, 2, 3, 4 consoantes. Então, eu tenho 4 possibilidades para preencher esse primeiro espaço aqui. E esse aqui sobrou quantas? 3. 3 possibilidades. Então, se eu tenho um exemplo aqui, sei lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa com P e termina com C. Aí eu tenho o resto normal, assim. Você percebe que ainda tem como eu permutar essas daqui, ó, para conseguir o resto dos anagramas. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, seria 5 fatorial, vezes a quantidade de formas de eu colocar consoantes aqui. Seria 4 vezes 3. Porque na primeira eu tenho 4 possibilidades, sobrou 3 possibilidades. Aí dá isso aqui. Próximo exemplo. De quantos modos 5 rapazes e 5 moços podem se sentar em 5 bancos de 2 lugares cada, de modo que em cada banco fique um rapaz e uma moça. Então tá aqui 1, 2, um banco, 2 bancos, 3 bancos, 4 bancos, 5 bancos. Então em cada banco ele colocou a condição. Sempre tenta colocar a condição em primeiro lugar. Tipo, você lê, a primeira coisa que tu faz é aplicar a condição. Então, eu quero quantas possibilidades eu tenho para colocar primeiro rapaz.
A gente vai multiplicar a possibilidade, não o número de rapazes. Então, eu tenho 10 possibilidades. Vamos fingir que eu peguei essa aqui. Como aqui não pode, porque em cada banco é um rapaz e uma moça, então sobrou 8 possibilidades. Vamos supor que eu coloquei aqui, eu multiplico por 8. Depois, vamos supor que eu coloque aqui, vai sobrar 6. Assim por diante, aí 4, aqui 2. Percebe que a única coisa que impacta esse número 5 de rapazes são as 5 parcelas que apareceram. Só que o que está multiplicando seria as possibilidades de colocar os rapazes. Beleza, agora eu simplesmente tenho que fazer o quê? Vamos supor que eu coloquei os rapazes aqui, eu tenho que permutar a moça nesses 5 lugares. E como é que eu faço isso? Fazendo o 5 fatorial. Fechou? Então primeiro eu coloco a condição dos rapazes, depois eu permuto as moças entre os lugares sobrando. Se eu fizesse o contrário, né, colocasse primeiro as moças e depois os rapazes, ia dar na mesma também. O importante é sempre o número de possibilidades. Agora tá, de quantos modos podemos dividir 8 pessoas em 2 grupos de 4 pessoas cada? Essa aqui é uma questão, é um exemplo bom, porque ele lida com repetição. Então se eu tenho aqui um grupo de 4 pessoas e outro grupo de 4 pessoas, vamos supor que os elementos são A, B, C, D, E, F, G e H. Fechou? Então vamos supor que aqui tem A, B, C, D, E, F, G, H. De quantas maneiras eu posso permutar isso e isso? 4 fatorial, 4 fatorial. Então, em tese, seria 4... foi mal. 4 fatorial não. Seria 8 fatorial, né? Porque o total são 8 lugares. Mas, de quantas maneiras eu posso permutar esses dois? 4 fatorial. Por que eu dividi? Por que isso faz sentido, né? Eu tenho 8 letras. Eu coloquei aleatoriamente elas aqui. Eu tenho 8 fatorial de possibilidades. Só que tem grupos que são iguais. Por exemplo, esse aqui de cima e esse aqui de baixo. Percebe que eles são iguais? Eu só troquei isso aqui e troquei isso aqui. Só que eles ainda são isso aqui, ó. A, B, C, D. Isso aqui ainda é E, F, G, H. Porque não importa a ordem desses termos. O que importa seria a trocar, sei lá, esse G por esse D. Aí ia importar, porque o D não faz parte desse conjunto. Então teria que mudar e é outra coisa. Mas como está aqui, perceba que eu tenho como permutar isso e permutar isso de modo que forma a mesma coisa dessa primeira coisa que eu coloquei aqui, ó. Dessa mesma combinação. Por isso que eu dividi. Eu dividi porque tem 4 fatorial maneiras de permutar o primeiro, 4 fatorial maneiras de permutar o segundo. Porque isso elimina totalmente as repetições, né? Só que ainda está faltando um detalhe. Eu eliminei as repetições por meio da permutação. Só que ainda tem esse caso aqui, ó. Vamos supor que esse é o grupo 1, esse é o grupo 2. E se o grupo 2 for E, F, G, H, e o grupo 1 aqui, o grupo 2 for A, B, C e D. Vai ser literalmente a mesma coisa desse aqui. São iguais. Por isso que eu tenho que dividir por 2. Eu tenho que tirar, então, continuando, tirar as repetições por permutação e tirar as repetições por essa troca aqui. Que vai ter vários termos que simplesmente vou trocar a ordem dos grupos que vai dar na mesma. Aí divide por 2. Fechou? Aí isso aqui, então, a gente... Permutação, basicamente, Permutação basicamente é tu saber os casos de possibilidades e aplicar o princípio da multiplicativo.
Basicamente isso. Você recolhe todas as possibilidades e multiplica. Lembrando sempre de colocar a condição. Se o problema coloca uma condição, a primeira coisa que você vai fazer é aplicar essa condição. Senão dá ruim a maioria das vezes. Por exemplo aqui, né? O primeiro que eu coloquei os rapazes. E o que eu multiplico? Eu multiplico as possibilidades. Sacou? É assim que funciona. Tá, dito isso, vamos para combinações simples. Que é tipo assim, de quantos modos é possível escolher P objetos distintos, né? Destacar essa parte, distintos, entre N objetos dados. Vamos dar um exemplo, né? Eu tenho 5 frutas diferentes. De quantos modos eu consigo pegar 2 frutas? Basicamente, a gente vai fazer de 5, escolhe 2. Essa é a forma, basicamente. Isso é 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Bem simples, né? Então, bora passar. Caso geral, né? Se eu quero escolher P elementos no total de N, vai ser N escolhe P, que é a mesma coisa de combinação. Opa. Isso aqui. Certo? Então, tá. Isso aqui é o básico do básico, bora para mais exemplos, né? Combinatória e exemplo. Marcam-se 5 pontos sobre uma reta R e 8 pontos sobre uma reta R' paralela a R. Então, vou colocar as duas retas. Aqui marcam 5 pontos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E 8 na R'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos triângulos existem? Converte-se em 3 desses 13 pontos, né? Bem, a estratégia é a seguinte. Tem umas duas maneiras de fazer esse problema. A que eu vou fazer é basicamente essa estratégia. Como ele quer um triângulo, eu vou pegar uma base, sei lá, no R. Então eu vou pegar 2 pontos e você percebe que se eu pegar esses 2 pontos, qualquer ponto que eu pegue que seja o terceiro vai formar um triângulo diferente. Certo? E o que isso significa, né? Então se eu pegar de 5 pontos que tem o R, eu pegar 2 e multiplicar por 1, 2, 3 por 8, né? Ele falou 8. 8, eu tenho o total de triângulos com base aqui, ó. Faz assim. Só que ainda tá faltando os triângulos com base em R'. Que a gente vai fazer a mesma coisa. Eu tenho 8 e eu quero escolher 2. Só que eu tenho 1, 2, 5, né? Então, vezes 5. Essa é a resposta total de triângulos. Tem outra forma de fazer que eu tô pensando aqui, que é tipo, tem 13, né? 13 no total, você escolhe 2. Só que você tem que diminuir. Por quê? Eu posso simplesmente escolher esses 2, esses 3 aqui, ó, foi mal. Esses 3, né? E aí não dá, não é um triângulo. Então tem que reduzir de 5 escolhe 3, né? Que seria tipo pum, pum, pum. E reduzir também de 8 escolhe 3. Acho que esse é outro método de fazer aí, né? Mas enfim, vamos para o próximo exemplo. Considere n maior que 2 pontos em um plano, entre os quais não há 3 pontos colineares. Letra A. Quantas são as retas que contêm 2 desses pontos? Bem, essa questão é um pouquinho de visualização, né? Então, ela é meio dificilzinha por isso. Mas como ele falou que não há 3 pontos colineares, eu simplesmente não posso afirmar que tem 3 pontos assim, ó. Então, se eu colocasse n escolhe 2, aqui não ia contar, certo? Se eu colocasse mais um aqui, eu tenho um monte de reta assim, né?
Só que não ia contar, porque eu ia estar contando muitas vezes uma só reta, que seria essa aqui, ó. Porque quando eu estou escolhendo 2, eu posso escolher entre esses pontos, esses pontos, esses pontos. Eu teria contando essa reta muitas vezes. Só que ainda bem que ele falou que os pontos não são colineares. Não há pontos colineares. Então a resposta é bem simples. Para eu formar uma reta, basta 2. Então fica N escolhe 2. Vou colocar R sendo o número de retas. Fechou? Então, letra B, né? Qual o número máximo de pontos de interseção dessas retas? Vamos lá. Eu vou fazer o exemplo de n igual a 3. Não, melhor, n igual a 4, que são 4 pontos. Eu tenho uma reta aqui, outra reta aqui, outra reta aqui. Ó, tá tudo torto. Outra aqui, outra aqui e aqui. E aí deu. Como é que eu vou apagar esse ponto? Vou colocar aqui. Fechou. Isso aqui tá triste, hein? Aí tá. Fica bem assim. E aí a gente tem que perceber umas coisas, né? Como n igual a 4, perceba que em cada ponto que eu escolhi, né, vai passar n menos 1 retas, nesse caso 3. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa seria você perceber os pontos de realmente interseção. Tá vendo que além dos 4, eu ainda tenho esse aqui, ó, ponto de interseção, né? E como ele quer o máximo, ele quer todos. Configuração máxima. Então, você concorda que se eu colocar isso aqui, ó, de n de r retas que eu tenho, né, que eu calculei aqui em cima, quantas retas são, eu quero escolher 2, porque o encontro de 2 retas é um ponto, certo? Só que aí tá um problema. A gente está contando muitas vezes os pontos. Porque, por exemplo, eu vou pegar essa aqui e essa aqui. Ó, eu contei esse ponto. Se eu pegar essa aqui e essa aqui, eu contei o mesmo ponto. Mas e se eu pegar essa e essa? É o mesmo ponto. Como é que a gente subtrai desses casos a mais, né? Então a gente vai colocar menos. A gente colocar... Como a gente contou 3 vezes todas as retas, quer dizer, os pontos no caso, eu vou colocar n vezes o n menos 1 retas, escolhe 2. N menos 1 escolhe 2. Por quê, né? Porque eu tô contando literalmente 3 vezes cada ponto, né? E por que n-1? Primeiro, né? Porque eu coloquei n-1. n-1 é o total de retas que passam por um ponto. E se eu colocar escolhe 2, quer dizer que eu estou escolhendo 2 dessas retas que passam por um ponto. Então, eu estou literalmente tirando essas repetições que eu acabei de falar. Se eu estou aqui, ó, nesse ponto aqui, peguei essa e essa. Ah, beleza. Peguei essa e essa. Beleza, peguei essa e essa. Fechou. Acabou todas as repetições. Porque eu peguei todas as retas que passam por um ponto e escolhi 2. Eu tirei total repetição desse cara. Só que tem um problema também, né? Eu tirei esses pontos aqui. Embora isso garanta que eu tenha colocado esse ponto, porque se parar para pensar, esse ponto de interseção
Isso é feito por essas duas retas. Por isso que isso aqui engloba esses pontos. Só que isso aqui engloba esses pontos que não são de interseção, que são os branquinhos. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou tirando eles. Então, tem que colocar eles de volta, que seria o N. Então, isso fica R fatorial, né? 2 fatorial, R menos 2 fatorial. Na real, eu tô com preguiça de fazer a conta, mas eu quero que você entenda a lógica. Eu demorei um pouquinho para entender, né, quando eu fiz. Mas basicamente é que esse R escolhe 2, ele não só pega esses pontos, ele pega 3 vezes, nesse caso, que n igual a 4, né? Ele pega várias vezes esses pontos que são pertencentes a n. Esse aqui não pertence a n. Esse aqui pertence a n. Os que não pertencem a n, eles também não pertencem a essa condição aqui, mas eles pertencem a essa. Então, ao mesmo tempo que nessa aqui eu estou contando várias vezes essa aqui eu estou tirando várias vezes essa. O problema é que eu tiro tudo, né? Então, tem que colocar os n pontos de novo, porque esses n pontos são também de interseção. Basicamente é isso. Se você quiser dar um print aqui, essa é a solução que está no livro. Vai que você entende melhor no livro. Mas se tu entendeu essa questão, mano, teu raciocínio tá bem bom, acho que tá bem padrão. Agora vamos para outra coisa, né? Permutação de elementos, nem todos distintos. Vamos lá. Exemplos. Quantos anagramas possui papagaio, né? A palavra papagaio. Aqui não são 8 fatorial. Por quê? A gente tem P's diferentes, A's diferentes, né? Pode ser tipo P1, A, P2, G, A, I, O. E pode ser P2, A, P1, papagaio. Né? Pode ser essas duas configurações que tu não tá contando. Como é que faz, né? A gente separa as letras. Por exemplo, A tem 3. P tem 2. G tem 1. I tem 1. E O tem 1. Então isso fica como, né? Isso aqui eu falei que não se conta. Não inclui, né? Melhor não. Aqui, ó. A maneira correta é separar por letras. Aí a gente fica como? Isso é escrito como, né? Fica P de permutação. Aí fica 3,2, é isso aí. 3,2,1,1,1 e o total, que são 3, 6, 7, 8 palavras. Isso vai ser igual a 8 fatorial. Aí coloca esses números em fatorial. 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial. Né? É como se eu contasse aquelas repetições no exemplo lá de cima, entende? Eu conto as repetições. No exemplo que eu tô falando é o dos grupos, né? Que como ele queria 4 aqui, né? 1, 2, 3, 4. Aqui são 4, aqui são 4. E aí, colocando essa notação, fica P, o total é 8, 4,4. Aí fica 8 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial. Aí divide por um meio, porque os grupos também mudam, né? Aí é isso. Aí o caso geral, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Fórmula geral é essa aqui. Eu tenho alfa, beta, K, lambda, dando N. Então, isso basicamente é o produtório das combinações. E no final vai dar isso aqui. Tu só precisa abrir essas contas aqui. Que aí vai cancelar um monte de coisa.
Aí vamos pro exemplo, né? A figura 2.9 representa um mapa de uma cidade, na qual há 7 avenidas na direção norte-sul e 6 avenidas na direção leste-oeste. Quantos são os trajetos de comprimento mínimo ligando o ponto A ao ponto B? Bem, a estratégia para fazer essa questão é muito simples. Você basicamente precisa dividir meio que assim. Eu vou colocar aqui, ó, caminho. Ele tem opções. As opções possíveis a gente tem como contar, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 espaços livres para preencher. 9. Vou colocar isso aqui mais para cá. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu sei que são 10, né? Porque são de leste para oeste, né? São 6. E aqui em cima... Ah, não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, são 6 também. 6, 1, 2, 3, 4... Ah, não, é 5. Foi mais 5. Então são 11 no total. Peraí. Beleza, são 11 no total. Só que 6 eu vou chamar de lado, né? 6 eu vou chamar de L, de leste, sei lá. E 5 de norte. Porque ele só pode se movimentar de leste para norte. E eu quero saber os trajetos, quantos são os trajetos ligando do ponto A ao ponto B. Você percebe que eu estou fazendo uma permutação de elementos não iguais, que eu vou ter que preencher todo esse espaço com esses 11 elementos. Então, por exemplo, pode ser... Eu não vou colocar um caso, porque eu estou com preguiça. Mas lembra da fórmula. Tipo, o total, que é 11, mais as letras, meio que as possibilidades. As configurações, né? Que é o L e o N. Então ficaria 11 fatorial, 6 fatorial, 5 fatorial. Né? É a letra B. Quantos desses trajetos passam por C? Aí dá uma complicadinha, mas não é nada demais. Basta você pegar todos os casos de A a C, né? De A a C a gente tem quantos aqui? A gente fica 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só é um quadrado, né? Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no total. Ora, mas eu tenho elementos repetidos, então tem que usar a permutação A, que no total são 8, 4, 4. Só que tem um porém. Eu ainda tenho um caminho de C para B, que ele tem 1 para cima, né? 1 e 2 aqui. Então, no total são 3. Então fica só com 3 aqui. O total é 3, aí fica 2 e 1. Só que o que eu tenho que fazer com esses caras? Multiplicar. Porque é o princípio multiplicativo que eu falei lá em cima. Então fica P 4,4 vezes P3, 2,1. Lembra que isso significa que é 8 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial e 1 fatorial. Fechou? Deu pra entender esse exemplo? Ele é bem meio clássico assim, né? Meio conhecido. Vamos pro... acho que é o último, né? Último exemplo, para acabar. Quantos números de 5 algarismos podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 2, 3, né? Então são 1, 2 e 3. O problema é que não tem só 1. São 4. Então bora usar a fórmula. P, qual que é o total? 5. Mas quantos são 1? 4. Tem 1, 2 e tem 1, 3. Então vai ficar 5 fatorial, 4 fatorial, 1 fatorial, 3 fatorial. Essa parte é bem legalzinha, é bem simples e ajuda bastante. Mas eu acho que é isso, mano. Espero ter ajudado aí. E qualquer coisa tamo aí.